O poder da mente contra o crime. Você vai conhecer o trabalho dos policiais que aplicam a hipnose nas investigações. Mas será mesmo que essa técnica polêmica ajuda a encontrar e punir criminosos? A nossa equipe foi ver como funciona o primeiro laboratório policial de hipnose do Brasil. Essa jovem foi vítima de abuso sexual. Como acontece em muitos casos assim, ela não lembra do rosto do agressor. E o motivo é que o cérebro, em casos de traumas ou situações de violência, apaga as lembranças. Como se ao fazer isso, pudesse ajudar a vítima a se recuperar. Mas as informações ficam guardadas no subconsciente. E para chegar até lá, existe uma técnica. A hipnose é usada para combater vícios, tratar doenças. É um método antigo, desde o século XIX, usado pela medicina. As imagens de pessoas em transe despertam curiosidade. Aparecem em dezenas de filmes, às vezes até na comédia. Prontos? 1, 2, 3. Acordem em seu paraíso tropical. Mas o que há de verdade em tudo isso? E se a hipnose consegue tratar problemas de saúde, por que não ajudar também na investigação de crimes? O primeiro e até agora único laboratório policial de hipnose da América Latina funciona no Paraná. Em 17 anos, os policiais usaram a técnica em 800 casos. Garantem que conseguiram resolver 100. Você tem a condição de destravar a mente dessas pessoas para que elas possam te dar informações relevantes a detalhes que foram pedidos, como placa de veículos, cor dos olhos, cor do cabelo, a roupa, a indumentária. O médico psiquiatra Rui Sampaio comanda o laboratório. Ele explica que a hipnose não é aplicada em qualquer situação e nem tem o poder de resolver um caso. Ela só ajuda. Para ser hipnotizada, a vítima ou testemunha precisa necessariamente ter esquecido fatos ou todo o crime por causa do trauma. Nesses casos, a pessoa entra no que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. É um nível de ansiedade extremamente alto, onde a pessoa cria amnésias em decorrência do que ela presencia do crime e ela acaba esquecendo detalhes do crime. Depois de sofrer abuso, a jovem de 16 anos que abriu essa reportagem não conseguia se lembrar do rosto do agressor. Sem um retrato falado, a polícia não tinha muitas pistas. Como conseguir essas informações? A gente percebe que ela está bloqueando, então a única forma que se consegue é através dessa técnica, né? É utilizar a hipnose para fazer o desenho. A adolescente é encaminhada a uma sessão de hipnose. Durante o transe, apesar da aparente sonolência, a pessoa permanece o tempo todo consciente e com uma intensa atividade cerebral. Assim, tem maior capacidade de responder aos estímulos do terapeuta. Numa sala fechada, com pouca luz, o psiquiatra pede que a paciente olhe para uma caneta. É uma técnica para capturar a atenção, como o relógio em movimento de pêndulo. Uma imagem famosa quando o assunto é hipnose. A luz baixa, a caneta e a voz calma do psiquiatra levam a jovem a um relaxamento profundo. A adolescente é estimulada a lembrar como tudo aconteceu. Você vai rever todos os detalhes. Será que ela vai conseguir lembrar do rosto do agressor? Isso nós vamos descobrir daqui a pouco. Antes, é preciso entender como a hipnose recupera lembranças que a mente apagou. O cérebro humano é como um HD de um computador e as memórias são os arquivos. Mesmo se você esqueceu de alguma coisa, ela ainda está lá, guardada no subconsciente. A hipnose age principalmente na parte do sistema nervoso responsável por regular as emoções, onde ficam armazenadas as lembranças boas e ruins. Para ter resultados, a hipnose deve ser feita sempre por um profissional qualificado, mas é preciso cuidado. O grande problema da hipnose, às vezes, para a população,
é fazer dela uma coisa mágica. É preciso que se olhe como um elemento a mais, né? E não como o elemento importante, fundamental. O psiquiatra Marcos Ferraz também explica que algumas vezes até o cérebro se confunde e passa informações erradas. São as falsas memórias. Cuidado com as contraindicações. No caso da hipnose, a implantação de falsas memórias é um elemento importante para ser considerado. A polícia paranaense usa a hipnose apenas com vítimas e testemunhas que concordam com o método. Há 5 anos, essa mulher testemunhou o assassinato do namorado. Os dois voltavam para casa a pé quando um homem desceu de uma moto, tirou o capacete, agrediu e matou o rapaz a tiros. Dias depois do crime, a testemunha foi chamada para prestar depoimento e ajudar na elaboração de um retrato falado. Mas, apesar de ter presenciado o assassinato do namorado, ela não conseguia descrever o criminoso. As características do suspeito só foram recuperadas da memória dela com a ajuda da hipnose. A hora que o rapaz desceu da moto, ele tirou o capacete. Foi assim, pouco tempo que eu olhei mesmo pro rosto dele. No momento que eu fui tentar separar a briga, só que eu vi o rosto dele. Como ele me agrediu, bateu com o capacete na minha cabeça, apagou totalmente da minha memória. Com a hipnose, ela conseguiu lembrar detalhes importantes para a investigação. Flashes voltaram, flashes da noite, do momento do crime. A gente voltando na rua, caminhando, a moto parando, ele descendo, assim, tirando o capacete. Eu lembro perfeitamente. Veio na minha cabeça, assim, como se eu estivesse no dia lá. A testemunha também descreveu a mulher que estava na garupa da moto. A jovem, com um sinal no rosto, não teve participação no crime, mas pode ajudar na identificação do assassino. O caso ainda está sendo investigado. Um rosto pode ser um grande passo numa busca sem muitas pistas. Um retrato falado era tudo o que a vítima e policiais queriam para avançar no caso da jovem que sofreu abuso sexual. Depois da sessão de 1 hora, a jovem vai para a sala onde são feitos os desenhos. O retrato falado do suspeito surge em poucos minutos. É um homem branco, jovem, que usava boné. Eu consegui lembrar das roupas, assim, as coisas que eu já tinha esquecido. Do momento em que eu virei e olhei para a pessoa. Apesar dos bons resultados que a polícia do Paraná tem conseguido, a hipnose ainda causa desconfiança. Eu contesto essa prova. O advogado criminalista Ademar Gomes diz que é difícil usar os resultados da hipnose nos tribunais. É uma prova totalmente, na verdade, nula. Jamais um advogado de bom senso ou um promotor de bom senso e um juiz também irá basear uma prova de hipnose para condenar ou absolver alguém. Para o secretário de Segurança do Paraná, o método deve ser tratado como um meio para realçar as descrições na memória da vítima. A hipnose é uma modalidade médica, conduzida por profissionais, não se está tratando aqui de nada fora da ciência. Enfim, ela pode trazer e traz efetivamente linhas de investigação, informações que são importantes para a orientação da investigação. Veja agora um caso em que melhorar as lembranças ajudou a polícia a resolver um crime de trânsito. Em 2001, no interior do Paraná, o motorista fugiu depois de atropelar e matar 2 jovens. A polícia procurava um carro cor de vinho, mas ao ser hipnotizada, uma testemunha disse que, na verdade, o veículo era azul. Um carro com as mesmas descrições obtidas durante a hipnose foi encontrado dias depois num galpão. Um exame de DNA comprovou. Os vestígios de sangue encontrados na lataria eram de uma das vítimas. Para a polícia do Paraná, não existe dúvida. A hipnose forense é capaz de mudar os rumos de uma investigação.
ela não é por si só uma prova. Ela vai trazer subsídios para a investigação numa fase de inquérito policial e, consequentemente, as provas, sejam testemunhais ou materiais, por exemplo, um exame de DNA no caso de estupro, um exame de balística forense, etc., né, é que vai comprovar efetivamente a veracidade dos fatos.